Num cartório pequeno, as portas de vidro filtravam a luz amarelada da tarde como quem tenta conter uma emoção grande demais para caber no espaço. Havia filas, papéis amassados, um selo que parecia ter o poder de transformar nomes em certezas. Quando o homem entrou, ninguém olhou duas vezes, era apenas mais um rosto na cidade. Mas para quem observava com atenção, havia algo naquela figura que rompia com expectativas. Estatura baixa, marcha confiante, mãos calejadas como as de quem trabalhou a vida inteira para construir um futuro diferente. Era Leandro, e hoje ele vinha assinar um documento que mudaria a vida dele e de outro para sempre. O bebê dormia no colo de uma assistente social enquanto, com uma delicadeza surpreendente, Leandro ajustava a manta, tocava o pezinho minúsculo como se cumprimentasse um universo inteiro. Não havia pena no gesto, havia decisão, havia amor que já começava a se formar. Quando o funcionário do cartório pronuncia as palavras formais, declaro realizada a adoção, algo se desprendeu no peito de Leandro. Não era triunfo, nem alívio simples. Era reconhecimento de que, apesar das portas fechadas, ainda existiam possibilidades de pertencer. Ele saiu do cartório com o pequeno enrolado no colo, comprou uma meia de tricô numa loja da esquina porque as mãos que assinavam os papéis tremiam num tipo de esperança que não se pede desculpas. A rua parecia diferente, menos vazia, mais promissora. Não havia plateia para sua escolha, só testemunhas que passariam pelo evento sem nada entender. Ele chamou o menino de Miguel, e naquela tarde, Leandro jurou para si mesmo que venceria as pequenas batalhas que fossem necessárias para que Miguel tivesse um lar que lhe desse nome, abrigo e dignidade. Era Leandro, e hoje ele vinha assinar um documento que mudaria a vida dele e de outro para sempre. O bebê dormia no colo de uma assistente social enquanto, com uma delicadeza surpreendente, Leandro ajustava a manta, tocava o pezinho minúsculo como se cumprimentasse um universo inteiro. Não havia pena no gesto, havia decisão, havia amor que já começava a se formar. Quando o funcionário do cartório pronuncia as palavras formais, declaro realizada a adoção, algo se desprendeu no peito de Leandro. Não era triunfo, nem alívio simples. Era reconhecimento de que, apesar das portas fechadas, ainda existiam possibilidades de pertencer. Ele saiu do cartório com o pequeno enrolado no colo, comprou uma meia de tricô numa loja da esquina porque as mãos que assinavam os papéis tremiam num tipo de esperança que não se pede desculpas. A rua parecia diferente, menos vazia, mais promissora. Não havia plateia para sua escolha, só testemunhas que passariam pelo evento sem nada entender. Ele chamou o menino de Miguel, e naquela tarde, Leandro jurou para si mesmo que venceria as pequenas batalhas que fossem necessárias para que Miguel tivesse um lar que lhe desse nome, abrigo e dignidade. A cena inicial ficou, mais tarde, como um detalhe singelo em muitas memórias. A meia de tricô enrolada num armário, um documento com o selo do cartório amassado no fundo de uma gaveta. Pequenas coisas que o tempo costuma guardar para revelar, num momento correto, o que antes parecia apenas um gesto isolado de coragem. Quando Diego entrou na própria casa naquela noite, o relógio na parede marcava as horas com um som seco e repetido que ele normalmente ignorava. A mansão respirava um luxo medido por cada quadro, cada tapete espalhado de propósito, como se dissesse que tudo ali pertencia a um homem que tinha o controle. Mas o silêncio da casa naquela noite era um tipo de acusação. Havia no ar uma expectativa que se parecia com medo. Ele abriu a porta do quarto e encontrou Marina sentada no chão, uma lanterna de cabeça pousada na testa, iluminando pilhas de notas empilhadas com precisão. O cheiro de papel novo misturava o odor do desinfetante que sempre acompanhava a rotina dela. A cena paralisou Diego, não pelo dinheiro, ali a soma era apenas um sintoma, mas pelo objeto encapado na mão de Marina, um caderno com anotações miúdas e uma carta dobrada, amarelada pelo tempo. A caligrafia, tremida, firme, era do pai de Diego. Ele reconheceu a letra como se reconhecesse um traço do próprio sangue. Marina não era uma intrusa. Ela não precisava ser. Era a mulher que conhecia a casa mais que qualquer outro, a testemunha invisível dos mesmos corredores e segredos. Ao vê-la ali, contando notas que jamais pertenceriam àquela rotina de limpeza, Diego sentiu o chão afundar um pouco mais. O pai, morto em um acidente ainda fresco na memória, havia deixado algo além de saudade. Deixou um alerta. Eu não mexi em nada sem avisar,
disse Marina assim que notou a presença dele, a voz baixa, envergonhada por precisar explicar um gesto que, para ela, era apenas prestar justiça. Havia cuidado nas palavras dela. Havia também a gravidade de quem age movida por um dever que não cabia no silêncio. Diego se aproximou. Ao pegarem a carta, os dois sabiam que não era apenas uma folha de papel. Era um fio condutor que poderia puxar uma trama inteira. A carta do pai não fazia denúncias pela metade. Trazia nomes, números, referências a planilhas escondidas, a existência de uma empresa paralela que drenava recursos. E havia um nome que pulsava naquela escrita: Rogério. Rogério, sócio e amigo que se fazia presente em fotos nas paredes, quem riam nos eventos da família. Rogério, cujo sorriso era sempre polido e sem rugas de cansaço. Até ali, para o mundo, ele era um aliado. No papel do pai, no entanto, havia a confirmação de algo obscuro, uma série de transferências em contas com nomes de laranjas, contratos superfaturados, uma rede que parecia puxar riqueza de dentro da corporação, construída com trabalho e confiança. Diego leu a carta 2 vezes antes de fechar os olhos. O rosto do pai apareceu em seu pensamento. O homem austero que lhe deixara lições de trabalho e pequenas repreendas que soavam agora como lembranças de um consolo que se perdeu cedo demais. O pai havia protegido tanta gente, incluindo o próprio filho. Como havia se protegido contra o próprio destino? A carta sugeria que mais do que proteger, era preciso expor. Mas exposição vinha com custos, riscos legais, públicos, riscos para quem se envolvia. Marina o olhava com ternura enfurecida. Ela sabia que aquilo a colocava em perigo. Não se tratava apenas de coragem, tratava-se de responsabilidade. Eles decidiram ali, com as pilhas de dinheiro entre os dois, que não iriam transpor para a imprensa. Não iam pelas estradas rápidas da vingança. Havia o risco de perder tudo, mas havia também a chance de recuperar a dignidade roubada. Se o pai de Diego havia deixado as coordenadas, a missão daquele momento era montar as provas com cuidado, como se juntas compusessem um quebra-cabeça que só funcionaria se todas as peças estivessem no lugar certo. Tem que ser discreto, disse Marina. A voz dela era firme, mas havia fragilidade no recolher dos ombros. A mãe dela estava doente e dependia de cada centavo que ela poupava. Se descobrirem que eu toquei nisso, e ali ela não precisava terminar a frase. A vulnerabilidade transformava a coragem em cálculo. Marina sabia que expor-se poderia custar o emprego e a saúde de quem amava, mas deixou claro, sem teatralidade, que protegeria a verdade. Havia em seus olhos uma integridade que parecia comandar a cena mais que qualquer ordens formais. Diego guardou a carta no paletó e sentiu o papel quente, como se ainda tivesse a respiração do pai. Naquele gesto havia uma promessa: descobrir o que fora escondido. Promessa que, mais cedo ou mais tarde, o levaria a confrontos que ele preferia evitar. Se você está gostando da história e quer saber onde tudo isso vai dar, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. Na manhã seguinte, a sede da empresa despertou com o mesmo formalismo de sempre. Recepção, café, rostos que saúdam com o hábito de quem vive de aparências. Diego entrou como se nada tivesse acontecido. A máscara do executivo impecável. Por fora, seu terno traçava as linhas de um homem de sucesso. Por dentro, havia um mapa que precisava ser seguido até o cofre da empresa. O lugar onde o pai dizia ter guardado a prova que ninguém poderia negar. Marina entrou como de costume, cumprindo a rotina de limpeza, o olhar atento a portas e gavetas que outros jamais notavam. Ela conhecia horários, rotinas, o caminho dos seguranças. Era sua vantagem, uma invisibilidade útil quando havia necessidade de ver sem ser vista. À noite, bem depois do expediente, Diego e Marina retornaram à sede. Haviam combinado as coisas com a prudência dos que entendem que pressa é amiga do erro. Contrataram um técnico de confiança para desligar os alarmes por alguns minutos, arranharam um pretexto legal para permanecer no prédio e, quando os corredores estavam vazios, subiram ao escritório do pai, cujo cadeado antigo cedia com a mesma lentidão de memórias que se abrem. O cofre não era grande, mas continha aquilo que Diego esperava e muito mais.
Pastas com contas, contratos assinados com canetas que pareciam fazer as mesmas linhas da falsidade, extratos bancários que revelavam remessas para contas no exterior, e enrolado entre documentos um envelope com os números de um cartório, um registro que parecia deslocado entre transações e planilhas. Haviam também fotografias. Numa delas, sua mãe, Helena, jovem e com um vestido simples, sorri sem saber que o amanhã viria complicado por segredos. Ao lado dela, um bebê em seus braços. Atrás, um homem apressado, de perfil, cujo rosto não se via completamente, mas cujas mãos, enormes, seguravam o bebê com um cuidado que destoava da pressa da cena. A fotografia trazia uma pequena etiqueta de datilografia. Maternidade São Lucas, 1998. Nascido 12 de março. Um detalhe quase seco, mecânico, mas para Diego, aquela etiqueta era um corte no silêncio da sua história familiar. Algo na forma como a fotografia fora guardada, como se fora escondida entre contratos para que alguém a encontrasse um dia, parecia proposital. O envelope do pai continha também uma carta curta, com instruções de onde buscar registros no cartório, um número de protocolo e uma frase escrita à mão. Procure a certidão número 4712. Por favor, não hesite. A caligrafia do pai tremia um pouco, como se o autor tivesse escrito sob pressão. Diego sentiu um formigamento de expectativa e medo. Era preciso checar, correlacionar, não saltar conclusões. A história, todavia, começava a se esboçar. Algum documento ligado ao nascimento de uma criança, uma foto antiga, um número de registro. Poderia aquilo ser apenas um fragmento sem conexão com o mundo atual? Ou havia, ali, um fio que interligava a adoção de décadas atrás com a pequena meia de tricô e o nome Leandro no cartório? Marina, enquanto conferia os papéis, colocou-se mais firme. Precisava saber se havia algo que colocasse sua mãe em risco. Ele sabia da doença dela, sabia que as despesas médicas eram uma conta que nunca fechava. A coragem de Marina vinha de uma necessidade prática, mas também de um senso de justiça. Se havia corrupção, se aquilo era o roubo do suor de muitos, era justo que o responsável fosse desmascarado. Saíram do prédio com malas de papéis e um disco rígido com cópias digitais. Planejaram levar tudo ao advogado de confiança do pai, um homem de poucas palavras e olhar preciso, que, com o tempo, se transformara em uma espécie de conselheiro não só para questões legais, mas morais também. Sabiam que a peça mais frágil naquele tabuleiro era a exposição pública. Qualquer movimento em falso poderia alertar Rogério, e homens como Rogério respiram de controle e oportunidade. Enquanto isso, Rogério seguia com a vida pública de sempre. Havia uma reunião no conselho marcada para a semana seguinte, um evento de relações públicas planejado com pompa. Em fotos institucionais, ele apertava mãos, distribuía sorrisos. Por trás da aparência, ele trabalhava os mecanismos que garantiam sua tranquilidade, contratos, testas de ferro, contas offshore. Achar Rogério sorrindo na rede social de padrões e aparências era natural. Encontrá-lo nervoso era improvável, a não ser que algo o forçasse. Nos dias que seguiram, Diego se dividiu entre reuniões públicas, a fachada de um CEO impassível e noites em claro avaliando documentos. Havia nos papéis pequenas rotas de transferência que, quando ligadas, formavam um mapa elegante de desvio de recursos. Extratos bancários mostraram remessas frequentes a um número de conta que, por sua vez, remetia a contratos com empresas de fachada. Fotos revelaram jantares e viagens custeadas por notas fiscais forjadas. Havia uma precisão fria na malandragem de quem busca drenar uma empresa por dentro e uma alma dura naqueles que orquestravam sem pudor. Marina continuou a ser a ponte entre o mundo invisível e o palácio do poder. Ela observava gestos, notava horários de entrada e saída de visitantes que na frente das câmeras eram amigos e nas planilhas internas eram parceiros. Quando achou um celular antigo escondido atrás de uma tomada, parecia apenas um dispositivo. A análise mais atenta mostrou mensagens arquivadas que mencionavam transferências, palavras cifradas que, para um olheiro atento, significavam remessas e aprovações. Cada achado era uma lâmina que cortava um pouco mais a cortina que escondia a verdade.
Diego sentia o peso de cada descoberta como se o corpo correspondesse à responsabilidade. Havia momentos em que se lembrava do pai sentado à mesa, folheando contas, explicando sobre ética com aquele tom seco que adoçava com raros conselhos de afeto. A memória do pai era tanto acusação quanto força. Ele havia plantado um mapa, e agora cabia ao filho seguir. E havia um sentimento inesperado crescendo nele. A sensação de que riqueza sem propósito era apenas um cenário frio. A mansão, antes refúgio, começava a se tornar um lugar onde os ecos só confirmavam a solidão. Nas conversas noturnas, entre papéis e cafeína, Marina revelou a razão do seu silêncio até então. A mãe, Dona Celeste, vivia com um diagnóstico que exigia remédios caros. Cada risco que Marina corria poderia significar a diferença entre o remédio da próxima semana e a falta. Havia ali uma humanidade crua. A coragem se tornava não apenas desejo de justiça, mas também necessidade de sobrevivência. Diego ouviu e percebeu que, em muitos sentidos, as maiores decisões da vida nascem de necessidades que ninguém formule elegantemente em discursos. Em paralelo, os sinais de alerta começaram a se pronunciarem. Pequenas falhas nos sistemas de controle da empresa foram notadas por auditores externos. Uma assessora financeira pediu afastamento por motivos pessoais. Um transporte de documentos até o cofre foi reprogramado às pressas. Eram pistas sutis, ruídos de uma máquina que percebe que alguém mexe nos parafusos do seu motor. Diego soube que, além de agirem com cuidado, precisaria acelerar a montagem das provas. Um dia, enquanto organizava uma caixa de documentos, Marina encontrou um envelope selado com o carimbo de outro cartório. A etiqueta, escrita à máquina, trazia apenas um número de protocolo e a palavra confidencial. Foi ela quem lembrou do episódio do cartório, onde Leandro assinara a adoção anos atrás. Por que o pai de Diego teria preocupação com um registro de crianças? A conexão parecia tênue, mas a insistência do envelope sugeria que havia intenção em amarrar aquele registro às finanças. Talvez o pai percebera como detectores de minas que corrupção e segredo de família conviviam no mesmo terreno fértil. Diego levou o envelope ao advogado. Leram documentos que pareciam deslocados, certidões parciais, trechos de registros de nascimento, um protocolo que, se seguido corretamente, poderia apontar para a adoção de um menino em uma determinada data. A pista não nomeava o adotante, só dava números. Mas quem lida com arquivos sabe que números se transformam em portas. O procedimento seria buscar o registro no cartório mencionado e requisitar via processo administrativo a certidão completa. Tudo requeria paciência. Tudo requeria procedimentos que, se feitos com pressa, poderiam levantar suspeitas indesejadas. Enquanto isso, as semanas corriam com a cadência do trabalho e do escândalo latente. Diego fingia normalidade em reuniões, distribuía ordens com a confiança de sempre e assistia de perto a Rogério, aprendendo a ler seus gestos. Rogério, por sua vez, mantinha a pose. Em um almoço social para investidores, ele se aproximou de Diego com uma cordialidade que lembrava a parceria de décadas. "Precisamos estabilizar o mercado", disse Rogério, com uma voz que elegia normalidade. Diego o olhou numa estação em que já não havia afeição, havia cautela. Voltando para casa, Diego encontrou o envelope que o pai deixara marcado como "importante, não abrir sem leitura conjunta". Ele não abriu sozinho, chamou Marina. Havia um suspiro, um reconhecimento de que o que vinham desvelando tinha camadas e que o pai, na sua prudência, havia deixado armadilhas e indícios que só um olhar atento poderia seguir. Abriram um envelope juntos. Havia nele pedaços de uma história familiar mal costurada. Um recorte de jornal antigo com um anúncio de um pequeno hospital. Um documento de alta com um carimbo desbotado. E a indicação de que um bebê fora registrado em nome de uma mulher cujo sobrenome coincidia com o de Helena, mas com uma letra que não batia com a assinatura atual da mãe. As diferenças de sobrenome podiam ser explicadas por casamento, por erro de datilografia, por qualquer coisa. Mas as coincidências começaram a fazer som. Data do nascimento aproximada, o registro de adoção que aparecera no cofre, o selo do cartório para o qual o pai apontara. Foi então que Marina puxou uma pequena foto dobrada.
Nela, um homem cujo perfil lembrava Leandro segurava um bebê. Diego sentiu o ar faltar por um segundo, não de surpresa imediata, mas por aquela sensação de que a história já tivera peças colocadas por outras mãos e que agora cabia a ele reconhecer o desenho completo. Marina explicou, com voz trêmula, que conhecia Leandro de vista. Vira-o anos antes, numa praça onde distribuía brinquedos para crianças. Tinha lembrança viva de sua gentileza. Ele parecia sozinho, disse Marina, mas não parecia triste, parecia que sabia o que fazia. As peças davam voltas. A ideia de que um homem com nanismo adotara um bebê anos atrás e que esse registro pudesse de alguma forma se ligar à família de Diego parecia, na superfície, uma coincidência improvável. Mas, no quebra-cabeça do pai, coincidências eram as pontes mais frequentes para a verdade escondida. Os números do cartório, as datas de nascimento, a foto dobrada, tudo sugeria que havia algo ali que valia ir além da mão trêmula de uma carta. Diego pegou o telefone e fez uma ligação curta e exata. Mandou um pedido formal ao cartório para obter a certidão plena do registro indicado. Pediu também, ao advogado, cautela máxima. Não queria que um movimento brusco alertasse quem quer que sufocasse a verdade. Havia no rosto de Diego uma determinação que ultrapassava o racional. De um lado, o desejo de justiça, do outro, a vontade de reparar o que fora perdido pela família. E havia, no meio disso tudo, o recato de alguém que começava a perceber que família não é só sangue exposto em fotografias. É também escolhas tomadas no silêncio, como a escolha de Leandro naquele cartório. Nas noites seguintes, as conversas entre Diego e Marina ficaram mais longas. Eles revisavam planilhas, alinhavam datas, refaziam cronogramas. Havia momentos em que a exaustão vinha primeiro. Em outros, cheios de adrenalina, sentiam-se vindos de uma espécie de coragem coletiva. A amizade, construída em torno de papéis e segredos, começava a ter uma textura diferente, respeito, algo que se parecia com cuidado. E ainda assim, apesar de todo o trabalho que havia sido feito até ali, algo ficou claro para ambos. A descoberta do cartório era apenas uma fresta. Atrás dela havia corredores escuros que exigiriam legalidade, paciência e, se necessário, confrontos públicos que poderiam ferir. Diego sabia que Rogério não seria um opositor que cederia sem luta. Sabia também que, se houvesse mesmo uma ligação entre a adoção de anos atrás e a sua família, isso significaria reescrever histórias pessoais que por muito tempo viveram fechadas em gavetas. Uma noite, indo embora do escritório, Diego recebeu uma mensagem anônima. Uma fotografia, tremida, a imagem parcial de uma mão com uma meia de tricô. Não havia legenda, não havia endereço, só a meia, com um bordado infantil discreto. M. Iniciais que, naquele momento, não se encaixavam em nada concreto, mas que quase pareciam um chamado. O remetente desconhecido deixava claro apenas isso: alguém estava vigiando. Diego olhou para Marina, que compartilhou o mesmo aperto no peito. Não era ameaça explícita, era aviso. E avisos têm a qualidade de revelar que a verdade, quando mexida, acorda a gente para quem o silêncio é um ativo. Eles sabiam, então, que precisavam acelerar e que a próxima etapa exigiria coragem que ultrapassasse a curiosidade. No mapa de papéis e lembranças, havia, ao menos, um traço certo. O pai havia deixado uma trilha. Cabeça baixa, olhar firme, Diego acendeu uma lâmpada interior que parecia iluminar não só fraudes, mas também caminhos para recuperar o que fora perdido. Ao mesmo tempo, sentia a pressão de manter intacta a dignidade de quem, como Leandro, fez uma escolha de amor longe dos holofotes. Era preciso justiça, sim, mas também humanidade. Quando fecharam a caixa de documentos, guardando as cópias digitais no cofre seguro do escritório do advogado, havia no ar a sensação de que algo importante estava prestes a vir à tona. Não era só sobre dinheiro. Era sobre laços, sobre escolhas, sobre os ossos velhos de uma família que renitente sempre se reorganizava no silêncio. E havia uma certeza mais simples. Quando a verdade começasse a aparecer, não seria possível voltar a fingir normalidade. Eles se retiraram, cada um para seu mundo, com a responsabilidade de quem agora carrega não só uma denúncia, mas um segredo potencialmente capaz de mudar destinos.
Lá fora, a cidade seguia com seus ruídos e seus afazeres. Dentro das paredes do caseiro castelo de Diego, os quadros e as molduras permaneceram imóveis, como se aguardassem a próxima cena. No entanto, por trás de uma cortina fechada, em um bairro modesto da cidade, Leandro embalava Miguel num silêncio de ternura. Não sabia que o destino virasse nos papéis de executivos e nos cofres de empresas. Sabia apenas da fome de proteger aquele que agora chamava de filho. E quando dobrava a manta com zelo, sem saber que seu nome habitava o coração de uma história maior, fazia o que campeava simples: amava. O que ninguém ainda sabia e o que faltava ser desvelado com passos cautelosos e provas contadas, era como o amor contido numa meia de tricô e um carimbo de cartório poderia atravessar muros de poder e reescrever laços. Mas a trilha estava traçada, e alguém, em algum lugar, tinha as provas para começar a puxar o fio. Na manhã seguinte, ao abrirem o processo administrativo no cartório indicado pelo pai, encontraram que a certidão plena precisava de requerimento formal, com tempo de expediente e prazos que só reforçavam a necessidade de paciência. Era um jogo de espera, um jogo em que a pressa era inimiga e a cautela aliada. Diego respirou fundo, como quem aceita que a vida, por vezes, exige marchas mais longas para chegar a destinos certos. A tensão se elevou, a investigação se estendia e o nome de Rogério pairava como um nó por desatar. Havia ainda uma série de peças por achar. Quem eram os laranjas, quais os pagamentos e, mais que isso, qual o papel de cada um na dor infligida a corpo social inteiro. E em meio a tudo isso, uma verdade paralela começava a emergir. Uma verdade que dizia que famílias se constroem também na coragem de quem escolhe, e que a redenção, muitas vezes, chega por mãos pequenas. Quando a noite caiu sobre a mansão, Diego olhou pela janela. Do outro lado da cidade, Leandro colocava Miguel para dormir. Numa rua que não pertencia ao mapa do poder, uma luz frágil protegia um sonho. Diego apertou a carta do pai contra o peito, e por um instante sentiu que a escolha estava tomada. Seguir a trilha até o fim, custasse o que custasse, e garantir que a verdade fosse ouvida. Ainda não sabia que ao puxar aquele fio, acabaria por abrir uma porta que ligava o seu mundo àquele homem que assinara a adoção com mãos decisivas e amorosas. Mas sabia, com clareza, que algo impensável começava a se mover, e que quando a verdade viesse, mudaria tudo. O pedido formal ao cartório veio com a paciência de quem sabe que o tempo joga a favor de quem se movimenta com cuidado. Dias se transformaram em uma sequência de protocolos, carimbos e cópias autenticadas. A vida cotidiana para Diego virou um relógio de espera medido por retornos de e-mail e telefonemas do advogado. Mas algo mudou na rotina. Agora havia um sentido para a esperança. Como se cada documento fosse um pequeno raio de luz rompendo o cinzento da suspeita. Enquanto aguardavam a certidão plena, o advogado recomendou um passo decisivo: reunir todas as provas administrativas que pudessem ser apresentadas de forma incontestável. Extratos, contratos assinados, notas fiscais, e-mails com autorizações, peças que, juntas, formavam não uma acusação emotiva, mas um caso técnico e sólido. Não seria suficiente falar do que se sentia, era preciso mostrar o que se sabia. Diego, imerso nessa tarefa, passou a desenvolver uma disciplina nova. Acordava cedo, lia relatórios que antes considerava tediosos e se permitia ser guiado pelo rigor da comprovação. Marina continuou sendo a vigilante silenciosa. Em suas rotinas, onde outros viam apenas ordens de limpeza, ela percebeu padrões. A entrada discreta de um consultor nas tardes de quinta, a coincidência de notas fiscais trocadas exatamente nos períodos de auditoria externa, o hábito de um assistente de deixar uma pasta embaixo da mesa do sócio que nunca conferia. A perceptividade que muitos chamariam de intuição era para Marina fruto de atenção e tempo passado observando os detalhes que a pressa dos poderosos não enxerga. Houve ainda aquelas pequenas vitórias que não apareciam em manchetes, mas que fortaleciam a confiança. Um fornecedor contestou uma nota e, diante das evidências apresentadas por Diego, admitiu que havia sido coagido em certo momento a aceitar valores inflacionados.
Um velho funcionário do financeiro, já aposentado, decidiu conversar com Diego após uma visita surpresa. Havia coisas estranhas, sempre achei que algo se passava, mas tinha medo, disse ele. E as palavras, tímidas como um gesto de resignação, transformaram-se em novo fio a ser puxado. Aos poucos, as micro-verdades se somavam e as mentiras corporativas perdiam sustentação. Aos margens desse trabalho, as relações pessoais também se moviam. Diego começou a perceber o peso de sua vida monolítica. O silêncio imenso daquela casa, que outrora lhe servia de vitrine, passou a ser uma acusação diária. Em noites de leitura de planilhas, lembrava-se do pai com outros olhos. Um homem que, além de ensinar números, havia ensinado a ética como quem planta árvores para que outros possam se abrigar à sombra. A exigência de reparar aquilo que for errado cresceu então com a urgência de dever para com um legado. No departamento jurídico da empresa, um movimento sutil de afastamento começou a surgir em relação a Rogério. Alguns sócios conversaram entre si, discretamente, procurando entender a extensão do problema. Nem todos queriam uma ruptura pública, a exposição implicaria riscos reputacionais e financeiro para a corporação inteira. Mas havia um consenso crescente de que, se as provas fossem consistentes, proteger a empresa exigiria medidas enérgicas. A prudência foi, por algum tempo, o traje do poder. Rogério, por sua parte, sequer percebia a armadilha até que a fumaça começou a subir. Ele continuava a atuar com a naturalidade calculada de sempre. Telefonemas ao entardecer, jantares com investidores, elogios ensaiados. Havia um desprezo pela transparência que lhe servia de escudo. Mas, quando os primeiros e-mails que ligavam ordens de pagamento a contratos com empresas de fachada começaram a vir à tona, acompanhados de extratos e assinaturas, o sorriso de Rogério foi ficando mais rígido. Ele tentou acionar contatos, proteger documentos e sustentar uma narrativa alternativa, a de que tudo não passava de maus entendidos administrativos. A justificativa, no entanto, soava frágil diante da massa de evidências. Conscientes de que a exposição precisava ocorrer com método, Diego e o seu advogado optaram por um caminho que preservasse a legalidade e evitasse ruídos sensacionalistas. Primeiro, encaminharam as provas a uma auditoria externa independente. Segundo, apresentaram um relatório preliminar ao Conselho pedindo uma assembleia extraordinária. Terceiro, com a assessoria jurídica, protocolaram queixa-crime junto ao Ministério Público com o material probatório mínimo necessário. Assim, o processo ganhava formalidade e protegia os envolvidos que agiam de boa fé. A notícia de que uma assembleia extraordinária estava marcada passou pela cidade como um rumor abafado. Para muitos acionistas, a convocação significava risco, para outros, uma oportunidade de limpar o nome da corporação. As tensões internas aumentaram e em cada sala de reunião surgiam alianças frias e especulações. A expectativa de público e imprensa tornou a situação mais delicada. Diego entendeu que havia chegado o momento de se apresentar com parcimônia. Precisava expor o que tinha, mas manter a narrativa firme e técnica, sem permitir que o ressentimento pessoal dominasse a cena. No dia da assembleia, a sala onde o conselho se reunia estava mais cheia do que de costume. O silêncio inicial era denso, cheio de olhares que mediam a importância de cada palavra. Havia naquela sala quem temesse a queda brusca de valor das ações. Havia quem desejasse apenas limpar o nome da empresa. As tensões internas aumentaram e, em cada sala de reunião, surgiam alianças frias e especulações. A expectativa de público e imprensa tornou a situação mais delicada. Diego entendeu que havia chegado o momento de se apresentar com parcimônia. Precisava expor o que tinha, mas manter a narrativa firme e técnica, sem permitir que o ressentimento pessoal dominasse a cena. No dia da assembleia, a sala onde o conselho se reunia estava mais cheia do que de costume. O silêncio inicial era denso, cheio de olhares que mediam a importância de cada palavra. Havia naquela sala quem temesse a queda brusca de valor das ações. Havia quem desejasse apenas limpar o nome da empresa. Centrífuga de atitudes, o conselho aguardava o momento em que Diego abriria sua pasta com as evidências. Diego entrou com calma. Em sua expressão havia a coleção de noites sem sono, de telefonemas ao advogado e de conversas com Marina.
Ao seu lado, apresentou a auditoria independente, cujo representante iniciou um relatório técnico sobre incongruências detectadas nas finanças. O documento era claro: transferências inexplicáveis, contratos com cláusulas inconsistentes, pagamentos a empresas criadas pouco antes das remessas e, em 2 situações, assinaturas que pareciam ter sido fechadas por procuração sem registros adequados. Diego entrou com calma. Em sua expressão havia a coleção de noites sem sono, de telefonemas ao advogado e de conversas com Marina. Ao seu lado, apresentou a auditoria independente, cujo representante iniciou um relatório técnico sobre incongruências detectadas nas finanças. O documento era claro: transferências inexplicáveis, contratos com cláusulas inconsistentes, pagamentos a empresas criadas pouco antes das remessas e, em 2 situações, assinaturas que pareciam ter sido fechadas por procuração sem registros adequados. Rogério tentou responder com firmeza. Atribuiu as falhas a erros de processamento e pediu prazo para investigar. Amigos e cúmplices começaram, em voz baixa, a tentar amenizar. Mas a sequência de evidências montadas pelo advogado, extratos, e-mails, ata de reunião, cópias das notas fiscais, tornou a palavra erro insuficiente. O Conselho, diante da documentação, votou pelo afastamento temporário de Rogério até que a investigação interna chegasse a uma conclusão final. Não era uma condenação legal, era uma decisão corporativa que visava proteger a empresa. Para Rogério, foi o primeiro passo de uma queda que, naquele momento, era pública e duradoura. A notícia do afastamento reverberou nas colunas de negócios, mas com a objetividade controlada pelo próprio Conselho. A imprensa, claro, buscou um ângulo sensacional, mas encontrou na documentação uma linha de narrativa que não permitia excesso de fantasia. Enquanto isso, Rogério entrou numa fase de negação e tentativa de limpeza de imagem. Contratou assessoria de imprensa, buscou aliados entre sócios menores e tentou desacreditar as provas. Nada, no entanto, anulou a força dos documentos e testemunhos reunidos por Diego e pela auditoria. O ataque final ao castelo de Rogério veio através de uma reunião, na qual uma testemunha, um ex-funcionário de contabilidade, confirmou a prática de pagamentos a empresas de fachada e detalhou instruções que, segundo ele, vinham de cima. A colaboração foi o golpe que derrubou a cortina. O Conselho votou pela abertura de processo administrativo e pela transferência das constatações ao Ministério Público. O passo legal foi dado. Havia evidências suficientes para uma investigação criminal formal. Apesar do calor das luzes e da exposição, ninguém foi preso ali. As medidas foram judiciais e administrativas, bloqueio de contas relacionadas, afastamento e investigação e abertura de procedimentos que demandariam tempo. O procedimento judicial é feito de prazos, diligências e etapas, não de conclusões instantâneas. Para Diego, essa lentidão confortava e atormentava ao mesmo tempo. Havia a sensação de justiça em curso, mas também a responsabilidade de seguir zelando para que tudo fosse feito dentro da lei. No meio dessa tempestade profissional, o caso pessoal que havia surgido como pista no cofre tomou forma. O cartório respondeu ao requerimento com a certidão plena. O documento deixava claro que, em 1998, uma criança nascia registrada com o prenome Miguel. O nome da mãe, embora grafado de maneira diferente por conta de um erro de datação e abreviação, continha elementos que coincidiam com o sobrenome de solteira de Helena. Havia ainda um relatório do hospital com um carimbo e um pequeno adendo. Identificação da criança acompanhada de lenço bordado com um monograma familiar, discriminado no prontuário como lenço da família M. O lenço. A lembrança veio como uma rajada. Diego, num gesto quase reflexo, abriu a gaveta do cofre da casa onde guardava pequenos objetos de lembrança do pai. Entre bilhetes e cartões, encontrou, como uma chave, uma pequena etiqueta com as iniciais que sua avó usara em roupas de família, as mesmas iniciais que apareciam no prontuário. Aquilo não era prova absoluta, mas era uma pista que precisava ser devolvida àquelas mãos com cuidado. Ao mesmo tempo, o pai de Diego havia deixado outra recomendação em suas anotações. Procure por lacinhos, etiquetas, memórias guardam nomes. A frase, escrita naquela caligrafia agora tão familiar, se transformou em uma espécie de encorajamento para que a busca fosse levada adiante com sensibilidade.
Foi então que o advogado sugeriu um encontro com Leandro. Não havia pressa em agendar. Tratava-se de uma conversa delicada que exigia respeito pela história do homem que havia decidido adotar e criar Miguel com amor. A ideia de interromper a vida tranquila de Leandro com uma revelação de tanta carga emocional demandava tato. Diego telefonou e marcou um horário na pequena casa onde o homem e o menino viviam. Não seria uma grande cena, seria um encontro honesto, longe das câmeras. Leandro recebeu-os com uma simplicidade que confundia a grandiosidade do que estava por vir. Miguel estava na sala, desenhando num bloco, sem pressentir o impacto que sua presença carregava. Ao ver Diego, hesitou, e o menino ergueu o olhar curioso, com a naturalidade de quem nunca havia sentido estar no centro de algo maior do que a própria rotina. Helena, que acompanhara a visita a convite de Diego sem que Leandro soubesse quem ela era, ficou na entrada com as mãos trêmulas, aguardando o momento de encarar memórias que há muito dormiam. A conversa começou discreta. Diego explicou que havia encontrado documentos que sugeriam uma conexão entre o nascimento do menino e a sua família. Leandro ouviu, atento, sem pressa. Contou como, anos atrás, havia decidido adotar Miguel por livre e justa vontade, movido por um sentimento de proteção. Em nenhum momento pareceu que o homem sentia que o gesto diminuía sua condição ou que buscasse algo além do amor por aquele menino. Ele abriu a carteira e mostrou o processo de adoção, documento que para ele era tão normal quanto uma foto de férias. Quando Helena viu, pela primeira vez em décadas, as datas e o local, uma onda de lembranças passou por trás dos olhos. Eram imagens fragmentadas de uma juventude vivida em meio a dificuldades, decisões tomadas para proteger quem se tinha naquele momento e segredos que, ao longo dos anos, haviam sido guardados como quem conserva um objeto delicado. A vergonha que anos e machás antes a empurrara ao silêncio transmutou-se em algo mais complexo: remorso, alívio e a necessidade de reparar. A prova decisiva não estava apenas nos papéis, mas numa pequena meada de tecido que Leandro, timidamente, trouxe à luz. A meia de tricô que ele comprara no dia da adoção e que havia sido bordada por sua avó com o mesmo ponto que a família de Helena usava há gerações. Helena reconheceu o ponto de imediato. Era o mesmo ponto que sua própria mãe usara para cobrir recém-nascidos na família. O reconhecimento foi tão íntimo que não precisava de palavras. Havia ali um fio emocional que ligava as vidas de forma irrefutável. Os aspectos legais foram tratados com cautela. Uma vez informados, as partes concordaram em buscar clareza com respeito. Não havia naquela sala intenção de quebrar laços que já haviam sido formados por amor. O que se exigia era verdade e, se necessário, reconhecimento. Leandro, com dignidade, contou como Miguel fora seu filho em todas as coisas que importavam. Helena, entre lágrimas, contou o que acontecera décadas antes. Uma juventude marcada por escolhas duras, um parto atemorizado, a decisão de entregar o filho para a adoção a fim de garantir-lhe condições que ela, naquele momento, não poderia oferecer. Contou sem dramatismo, com a gravidade de quem busca perdão sem espetáculo. Miguel ouviu com a serenidade própria de uma criança que nunca aprendera a carregar culpa. Quando Helena se aproximou, hesitou, e o menino abriu os braços, aceitando o afeto com a naturalidade de quem nasce para receber amor. O impacto daquela cena foi profundo. Não houve acusações, apenas uma costura lenta que começava a unir retalhos de uma história fragmentada. A revelação teve consequências simples e complexas ao mesmo tempo. Para Helena, houve alívio e um processo de autoexame. Para Leandro, a confirmação de que sua escolha havia sido legítima e não precisava de autorização por parte de nenhum parentesco sanguíneo. Para Diego, a descoberta trouxe uma mistura de emoções: surpresa, saudade e uma responsabilidade renovada para agir com justiça. Ele entendeu que a verdade, quando revelada com delicadeza, pode curar feridas antes mais profundas. As relações foram então discutidas com calor humano e prudência jurídica. Advogados ajustaram formalidades, não para contestar a adoção, que fora legal e legítima, mas para estabelecer laços de convivência e conhecimento, garantindo que Miguel pudesse manter a vida construída com Leandro sem pressões. Havia uma clara intenção de respeitar o menor. Ninguém desejava que a criança fosse exposta a disputas que a machucassem.
O objetivo era reconhecer laços sem alterar uma escolha que fora feita com amor. Com o passar das semanas, foram combinados encontros discretos entre Helena, Leandro e Miguel. Em um desses momentos, Helena trouxe um velho baú de fotos e, ao folhear as imagens, encontrou uma fotografia antiga, talvez a mesma que aparecera no cofre, onde, em alguns borrões, aparecia ela jovem, outra mulher e um bebê. Ao lado, uma anotação do pai de Diego, para quando for a hora. A hora, afinal, havia chegado. Enquanto isso, a máquina legal seguia sua marcha. O Ministério Público instaurou investigação com base nas provas encaminhadas. As contas foram bloqueadas previamente e alguns bens foram relacionados em medidas cautelares. Rogério buscou acordos e tentativas de liminar para reverter o afastamento, mas o volume probatório era robusto o suficiente para desacreditar manobras plenamente vazias. Sua reputação, por fim, sofreu um golpe que foi mais moral do que físico. A confiança, que é capital dos negócios, evaporou. No escritório, após o turbilhão, Diego tomou decisões que sinalizavam sua transformação pessoal. Não se tratava apenas de retirar alguém do comando. Era hora de reconstruir a cultura da empresa. Ele convidou Marina para ocupar uma posição formal na nova diretoria de compliance, não como um gesto simbólico, mas porque ela conhecia a empresa de forma íntima, via as entranhas que muitos executivos ignoravam. Marina hesitou, consciente das responsabilidades, mas concordou com a condição de que sua mãe, Celeste, tivesse apoio financeiro para o tratamento. Diego, sensível à urgência dessa necessidade, providenciou recursos para que Dona Celeste recebesse acompanhamento médico adequado. A decisão de contratar Marina marcou um ponto de inflexão. Ela, que nunca buscara protagonismo, aceitou o desafio de representar a dignidade dos que trabalham silenciosamente. No novo papel, trabalhou para implantar controles que evitassem desvios futuros e para criar canais seguros de denúncia. A sua promoção foi celebrada de maneira discreta, mas teve impacto simbólico. Mostrava que ética e eficiência não eram palavras vazias na boca de administradores. Diego também fez outra escolha significativa. Decidiu se desfazer de parte do luxo ostentatório que marcara sua vida. Não houve um gesto teatral de vendas e leilões. Houve sim uma mudança de residência para uma casa menor, mais humana, onde quadros e tapetes não seriam muletas de identidade. Ele doou parte do mobiliário a instituições e reverteu fundos para a criação de uma pequena fundação em nome do pai, destinada a apoiar jovens em situação de risco, especialmente aqueles que, como Miguel outrora, necessitavam de uma chance justa. A atitude não buscava expiação, buscava coerência. A notícia da reconciliação familiar circulou de boca em boca. Não houve busca por holofotes. A história, quando apareceu na imprensa, foi tratada com cuidado, não como escândalo, mas como uma sequência de decisões humanas que, em última instância, escolheram a dignidade do menor e a reparação moral. Leandro permaneceu como pai de Miguel. A família ampliada agora incluiu Helena, e em gestos concretos, a mãe de Marina e a própria Marina em posições de maior segurança. Rogério, por sua vez, entrou em batalhas legais que demorariam anos. Haveria processos, defesas, perícias contábeis e audiências. A justiça, no entanto, andaria dentro de seus prazos. A queda dele, apesar de pública, não foi tratada como um espetáculo de vingança, mas como um resultado do sistema funcionando, investigação, acusações e responsabilização prevista em leis. Para Diego, isso foi um alívio. Não era dele decidir a pena, era dele garantir a verdade e a recuperação da empresa. Nos meses que se seguiram, a empresa passou por uma reestruturação que priorizou transparência. Novos conselhos de ética foram constituídos, processos internos foram revistos e a cultura do "faça-se o que for preciso" foi substituída por "faça-se o que é certo". As mudanças não ocorreram da noite para o dia, mas foram consistentes. A confiança dos empregados e de muitos acionistas, aos poucos, se reconstituiu. O que aconteceu com as vidas pessoais foi talvez mais tocante. Miguel continuou a viver com Leandro, mas passou a ter encontros frequentes com Helena e Diego. Não foi uma imposição, foi um afeto construído.
Em um domingo de almoço simples, Helena fez questão de preparar o prato que sua avó costumava fazer em festas, uma receita antiga que trazia memória. Sentados à mesa, sem plateias, conversaram sobre infância, sobre escolhas feitas com medo e sobre o amor que, no fundo, nunca cessara. Leandro observava com um sorriso quieto, feliz por ver o menino crescer em ambientes cheios de cuidado. Marina, no novo posto, organizou um fundo de emergência para empregados que enfrentassem adversidades de saúde. Sua iniciativa, nascida da experiência pessoal com a mãe doente, transformou a maneira como a empresa lidava com o capital humano. Diego apoiou a ideia e investiu recursos significativos na iniciativa. Como reconhecimento à integridade dela, a fundação criada em nome do pai de Diego tornou-se parceira em projetos sociais na área de saúde e educação. Houve também pequenos gestos que mostraram a transformação de Diego. Em vez de grandes festas, passou a promover encontros onde a palavra de ordem era ouvir. Visitava com frequência as áreas de produção, conversava com supervisores, aprendia nomes de funcionários. A mudança não foi absoluta, nem isenta de recaídas, mas foi sincera. Com o tempo, o homem que outrora viu o mundo em cifras passou a mensurar valores em histórias de vida, em rostos e lembranças. Um episódio ilustra bem essa transformação. Num dia chuvoso, ao passar pela entrada de um condomínio modesto, Diego viu um velho tremendo na calçada. Desceu do carro, ofereceu um casaco e, sem alarde, pediu para conversar. A cena não foi gravada, não precisou de aplausos, foi apenas um pequeno ato de quem havia aprendido a enxergar o próximo com dignidade. Ao voltar ao escritório, sentiu-se menos vazio. Com a empresa estabilizada, a fundação estabeleceu uma parceria com um centro de adoção para garantir acompanhamento psicológico e suporte para famílias que, como a de Leandro e Miguel, enfrentavam desafios na formação de laços. A experiência pessoal da família serviu como base para iniciativas que atendiam crianças e adultos em contextos de vulnerabilidade. O laço entre Helena e Leandro jamais se transformou numa disputa por paternidade. Foi antes um acordo tácito para respeitar a história construída. Helena fez questão de agradecer publicamente, em um encontro privado com a família e alguns amigos, a Leandro por ter dado a Miguel um lar. Leandro, que poderia ter exigido o reconhecimento, preferiu a humildade do que já era seu, a paternidade exercida diariamente. No âmbito pessoal, Diego tomou uma atitude simbólica. Convidou Marina e sua mãe para morarem em um apartamento próximo ao seu novo lar, com garantia de independência e a oferta de suporte financeiro para os medicamentos de Dona Celeste. Não foi uma oferenda de caridade, mas um gesto de reparação. Marina aceitou, mas sob sua autonomia. Transformou o novo espaço com fotos de infância, lembranças e uma presença que dizia algo muito claro. O lugar dela naquela história não era o de coadjuvante. A relação entre Diego e sua mãe seguiu um caminho de cura. Helena buscou terapia para lidar com as memórias que a assombravam. Encontrou-se com Diego em conversas longas e, em certo momento, pediu perdão, não por egoísmo, mas por decisões que tomou naquela juventude e que agora pesavam em sua consciência. Diego, por sua vez, ouviu e perdoou. Não foi uma reconciliação instantânea, foi um processo que envolveu reconhecimento de falhas, atos de reparação e a construção de confiança. Ambos aprenderam a transformar silêncio em diálogo. Meses mais tarde, numa tarde ensolarada, organizaram um pequeno encontro no quintal da casa onde agora residia Diego. A mesa estava posta com simplicidade: pães, queijos, sucos e um bolo. Nada do esplendor de outrora, mas tudo daquilo que acolhe. Ali estavam Marina, Dona Celeste, Helena, Leandro, Miguel e outras poucas pessoas que haviam caminhado perto deles. Tigelas de sorvete e vozes infantis preencheram o ar. Em certo ponto, Diego levantou-se e pediu que todos escrevessem, em brilhetes, uma promessa de algo que fariam de diferente dali em diante. Os bilhetes, guardados por Marina, renderam pequenas resoluções. Ouvir mais, visitar a mãe todo domingo, ajudar uma criança da fundação. Eram promessas modestas, talvez, mas tinham o peso da concretude. O caso de Rogério ainda se desenrolava pelos tribunais. As etapas judiciais continuaram, com perícias e defesas. Para a equipe de Diego, a última palavra caberia à justiça. Em paralelo, o Conselho nomeou uma nova diretoria, com foco em transparência e governança.
O mercado reagiu com ceticismo e depois com apreço. A empresa recuperou aos poucos a confiança de parceiros e clientes. A lição para muitos que observaram de fora foi clara: sem integridade não há estabilidade duradoura. A vida para cada personagem seguiu seu curso com marcas que não desapareciam, mas que deixavam impressões mais maduras. Diego encontrara, na crise, uma razão para reavaliar prioridades. Marina ganhou reconhecimento e segurança. Leandro e Miguel permaneceram unidos por um amor que não dependia de confirmação genética. Helena viveu o processo de fazer as pazes com o passado. Para todos, a justiça e a compaixão caminharam como princípios que, mesmo distintos, podiam coexistir. No epílogo dessa jornada, a pequena fundação inaugurou um projeto de inclusão, cursos profissionalizantes para jovens de bairros periféricos e um fundo emergencial para trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Marina foi nomeada coordenadora de projetos sociais, e a iniciativa recebeu o nome do pai de Diego, homenagem contida e significativa. Em uma placa discreta estava gravado: para que escolhas difíceis criem futuros dignos. Diego, numa manhã comum, foi ao quarto onde guardava as cartas do pai. Abriu uma delas e leu uma frase que parecia ter sido escrita para aquele momento: verdade é trabalho, trabalho é liberdade. Ele sorriu, silencioso, e fechou o envelope. Não havia vitória retumbante, nem final épico. Havia, sim, a sensação de que as coisas, agora, estavam sendo postas em ordem. A cidade seguiu seu curso, com seus altos e baixos. Em ruas diferentes, pessoas que haviam sido tocadas pela história retomaram suas jornadas. Há gestos que não mudam o mundo de uma vez, mas que reescrevem percursos individuais para melhor. Uma criança que antes vivia no limite do anonimato encontrou um lar digno. Uma mulher que lavava casas assumiu um cargo que a permitiu transformar vidas. Um homem com nanismo viu sua escolha de amor reconhecida, não como atestado de carência social, mas como prova de humanidade. Anos mais tarde, em um álbum de família revisitado, havia fotos que contavam uma história diversa da que se esperaria num folheto de colunáveis. Lá estavam imagens simples: Miguel sorrindo com os dentes de leite, Helena costurando, Leandro e Marina numa tarde de festa de filhos, Diego entre amigos que haviam aprendido o valor do trabalho com alma. Em todas as fotos havia um elemento que parecia unir o conjunto: a presença constante do cuidado. Se há uma lição que sobressai nessa história, talvez seja da dignidade nas pequenas coisas. Uma meia de tricô, um carimbo de cartório, uma carta escondida e a coragem de uma faxineira podem, juntas, mover estruturas maiores do que qualquer plano sofisticado. A integridade se revelou não como um discurso, mas como prática cotidiana, e a justiça como um processo que exige paciência e método. E, por fim, houve o reconhecimento público de que famílias são compostas por escolhas e vínculos, não apenas por histórias contadas em genealogias impecáveis. A mãe de Diego descobriu de modo comovente que tinha um neto. Não foi um anúncio de escândalo, mas um convite à presença e à cura. O homem que adotou o menino, que assinou papéis num cartório modesto e que teceu noites de cuidado, permaneceu como pai. Todos, com respeito, limites e pouca sedução por holofotes, seguiram. Porque a verdade, uma vez desvelada, pede cuidado, e a reparação pede ação. Se esta história tocou algo em você, compartilhe com alguém que precise ouvir sobre coragem e dignidade. Comenta aqui qual foi a cena que mais te marcou.